Olá pessoal, meu nome é Igor Sarkis e hoje eu queria contar um pouco para vocês da minha história e da história do programa Conexão. Eu tentei contar essa história de maneira mais técnica, digamos assim. Peguei o computador, comecei a digitar tudo aquilo que eu acreditava que era importante dizer sobre a minha história e eu não consegui fazer muito bem isso. Eu lembrei então que eu tinha feito um escrito há muito tempo na casa de um colega. Durante um café da manhã, ele colocou uma música chamada Norte, de Sleep at Last, que inclusive é essa música que vocês acabaram de ver introduzindo esse vídeo. E durante a música eu me emocionei muito. Aquela música tocou profundamente dentro de mim. De repente eu parei, pedi a ele um papel, alguma coisa que pudesse escrever. Lembrei que eu tinha um caderninho guardado. Peguei o caderno, peguei um lápis e comecei a escrever o que eu sentia. Comecei a deixar que as imagens do meu inconsciente, os conteúdos que surgissem, fossem colocados no papel. E durante esse processo eu escrevi essa história. Então eu acho que muito mais relevante do que eu contar essa história de maneira fria ou tentando buscar palavras e contextos, é muito mais relevante contar essa história com o meu coração, falar a verdade dele. Por isso eu decidi ler essa história. Naquela manhã eu acordei vazio, esvaziado de qualquer certeza. Eu acordei com a música na minha cabeça, que tocava repetidamente. Eu tentei sair, ir para a academia, me distrair, mas a música não me deixava fugir do que eu sentia. Ela me acalmava, mas ao mesmo tempo me obrigava a permanecer com aquela sensação de vazio. Isso foi um dia depois do falecimento do meu pai. Aquela música ficou dentro de mim até o entardecer. Uma canção instrumental que parecia familiar, mas da qual não me lembrava. De repente surgiu uma voz interna que disse: "Você precisa ver Rei Leão." No mesmo instante fui no YouTube em busca das músicas do filme. Assisti vários vídeos, até que cliquei num deles, e então ela surgiu. Era a música do reencontro de Simba com seu pai que estava morto. Lá do céu ele disse ao filho: "Você esqueceu quem você é. Você é muito mais do que pensa que é." Eu acabara de descobrir o poder das histórias e daquela parte em nós que podemos chamar de inconsciente. Senti aquela música como um chamado para que eu parasse de negar meus sentimentos e de mentir para mim mesmo. Era preciso reconhecer que eu não sentia apenas a dor pela morte do meu pai, mas sim o medo e todas as verdades que a morte nos obriga a olhar. Encarar a morte de frente significa passar a viver o mais perto possível da realidade. Eu decidi que a partir daquele dia eu seria o mais honesto possível comigo e com as outras pessoas. Meses depois, eu decidi olhar com honestidade para o meu relacionamento. Disse à minha mulher que estávamos sofrendo e que era melhor terminarmos. Numa longa noite de discussões, houve um momento em que ela disse: "Você vai terminar sozinho, igual ao seu pai." Eu sabia que havia mágoa no que ela estava dizendo, devido ao momento, mas também havia verdade. Eu era uma pessoa com dificuldade de estabelecer conexões profundas com as outras. E para que o nosso sofrimento acabasse, eu também precisava mudar. Foi quando eu disse: "Me ajuda, eu não quero cometer os mesmos erros do meu pai." Eu chorei por toda a madrugada enquanto escrevia em folhas soltas de papel tudo o que havia de feio em mim e que eu escondia há tantos anos. Aquele foi o dia mais honesto da minha vida. O medo de sofrer o que meu pai sofreu quebrou minha armadura. Foi maior do que o medo das incertezas e das perdas que eu precisava enfrentar. Meu primeiro desafio foi aceitar que eu não era quem eu gostaria de ser. Queria ser perfeito. Queria ser especial. Eu queria tudo isso porque acreditava que ser apenas eu mesmo não era o suficiente para ser amado e valorizado. Uma das lembranças que eu tive naquela noite
Recordei de quando eu era uma criança com pouco mais de 10 anos. Me vi ajoelhado na areia do terraço do meu prédio. Eu estava chorando e dizia: por quê? Por que eu sou assim? Por que minhas mãos e meus ombros são tão pequenos? Por que sou tão frágil? Eu olhava para o meu corpo e eu me odiava. Me sentia menos homem, um homem esquisito, muito diferente do meu pai e do meu irmão. Magro, pequeno e incapaz de transmitir segurança. Eu dava socos na areia e perguntava: por que eu sou assim? A dor era insuportável. Eu não tinha condições nenhuma de lidar com aquilo. Mas eu precisava continuar vivendo. Eu precisava ir para a escola na manhã seguinte e enfrentar os olhares que me diziam o quanto eu era incompleto e inadequado. Foi a partir daí que eu comecei a mentir. Passei a buscar compensações para os meus defeitos, primeiro na intelectualidade, depois no trabalho, na busca por me tornar bem-sucedido e diferenciado. E foi assim até meus 30 e poucos anos. Foi assim até aquela madrugada, na qual eu enfrentei a dor e o medo que aquele garotinho não tinha forças e nem recursos para enfrentar. No dia seguinte, eu acordei novamente vazio, assim como no dia da morte do meu pai. Só que agora era parte de mim que havia morrido. A parte que enxergava apenas o próprio umbigo, a parte que resistia à grande verdade. Você é alguém comum e tão especial quanto qualquer outro ser humano. Após essa experiência, passei a sentir uma vontade enorme de conhecer as pessoas. O meu egoísmo, o meu medo de ser menos inteligente, menos interessante, era o que me bloqueava no passado e ver as qualidades que elas expressavam. Me impedia de sentir alegria ao ver beleza, inteligência e potencial nelas. Esse era um dos motivos de eu não gostar de estar com as pessoas. Eu competia com elas. Impossível ser feliz quando a sua vida é uma competição e uma necessidade constante de afirmação. Agora eu me sentia livre, com a vontade de se movimentar e de aproveitar essa liberdade. Agora eu podia falar com as pessoas sobre as minhas dúvidas, sobre os meus medos e fragilidades, porque eu me reconhecia humano, assim como elas. A vontade de conexão era gigante. Eu queria encontrá-las, queria conhecer a história delas, queria ler todas as biografias que não li, estudar psicologia, artes, comunicação. Eu estava começando a descobrir o que me fazia feliz de verdade, que era me conectar com as pessoas com profundidade. Em poucas palavras, amar e ser amado. Encontrei nas experiências de amor e beleza o sentido da minha vida. Eu só queria sair por aí e encontrar ambientes favoráveis e seguros para me aproximar e dizer: me conta sobre você. Pode confiar, eu estou aberto. Vou dar o melhor de mim para não te resumir em julgamentos. Só quero te ouvir e te acolher como fiz comigo. O que te faz feliz? Quais são os teus medos? O que te faz ser quem você é? Quero ver a beleza que há quando você tem a coragem de falar a verdade. Quero te ajudar a não repetir os mesmos erros do passado e ressignificar o modo como você vê as pessoas ao seu lado. Este é o propósito do programa Conexão: ajudar as pessoas a olhar para si mesmas, se aceitar como são e reconhecer o seu potencial para a mudança. Não precisamos fazer essa jornada de transformação sozinhos. Podemos fazer juntos, de maneira mais inteligente e bonita. Não há nada mais bonito do que se expressar com verdade, sem bloqueios, fluindo, sendo você mesmo. É a beleza da criança, espontânea, verdadeira e feliz. Contribuir para um mundo com pessoas mais conscientes e felizes é a função do Centro de Felicidade. E segundo o escritor Eduardo Galeano, essa também é a função da arte. Ele fala sobre isso num pequeno conto de um menino chamado Diego e o seu pai Santiago. Quero terminar essa história com a leitura dele. A função da arte. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar,
estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de tanto caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto o seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar?